Olá pessoal, tudo bem? Então, dando início aqui ao módulo 2 do nosso treinamento de NR10. Então nós vamos falar agora no módulo 2 de proteção contra choques elétricos, tá? Eu creio que o ponto mais importante não, né? Um dos pontos mais importantes, acho que assim fica melhor. É a questão do choque elétrico. Tudo que a gente tem tratado aqui, vai tratar aqui durante todo esse treinamento, tem essa finalidade: proteger você para que você não se envolva num acidente com eletricidade. Claro que dentro da NR10 nós abordamos outros assuntos. É claro que dentro da NR10, por exemplo, a gente vai falar de outros riscos que estão associados à atividade com eletricidade. Por exemplo, você tem sempre envolvido o trabalho em altura, você tem muitas vezes espaço confinado, você tem muitas vezes animais peçonhentos envolvidos nisso, mas o choque elétrico com certeza é o que vem primeiro na nossa mente quando a gente fala desse tema. E natural, né? Não poderia ser diferente, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos falar aqui de proteção contra choques elétricos. O choque elétrico, né, o mecanismo e o efeito dele. Então, de acordo com a NBR 5410, que é uma NBR muito utilizada, muito citada na NR10, né, para a proteção contra choque elétrico deve-se tomar os seguintes cuidados. Então, para partes vivas de instalações elétricas não devem ser acessíveis. Então, essa história do painel ficar aberto, por exemplo, ela não está cumprindo o que a NR10 determina. O painel deve estar trancado e quem deve ter a chave desse painel é somente o eletricista, a pessoa responsável, a pessoa que realmente pode e deve fazer trabalhos onde envolve eletricidade. Massas ou partes condutivas acessíveis não devem oferecer perigo, sejam em condições normais, sejam em particular em caso de alguma falha que as torne acidentalmente vivas, né? Então, o que ele está falando aqui? Que a massa, ela em nenhum momento deve estar energizada, né? Mesmo que seja por uma falha, mesmo que seja por um equívoco, mesmo que seja por um erro. Aí vem a importância do aterramento, né? Que muitas vezes a gente deixa de fazer, tá? Então, reforço isso também. Vamos sempre seguir na íntegra o que pede a NR10, o que pede as normas regulamentadoras e as NBRs, no caso aqui a NBR 5410, tá? E cumprir, né, na íntegra isso. Então, a gente tem na sequência aqui a imagem de um painel. Aí, imagem de um painel. E esse painel, por sua vez, um painel no padrão da NR10. Então você vê que ele tem toda a simbologia, sinalização, né? A gente vê que ele tem aqui condições de ser trancado. Nós percebemos aqui claramente que ele tem condições de ser bloqueado, o loto, né? O logout, tagout, em alguns lugares, chamado dessa maneira. Outros lugares bloqueio, né? Não tem um módulo para falar só sobre isso. Um botão de liga e desliga, onde uma pessoa pode ligar o painel e não precisa abrir o painel. Então não tem sentido o usuário vai lá e não precisa abrir o painel, ligar direto no disjuntor. Isso não tem sentido. E um botão de emergência, que é algo também obrigatório para máquinas e equipamentos. Você vê que ele tem até a simbologia aqui na NR12, então esse aqui talvez seja um painel de alguma máquina. E por ser um painel de máquina, ele tem que ter um botão de emergência para ser desligado em situações que fogem do controle do operador ou de quem está ali por perto ali. Tá? NR10 e a NR12, elas caminham juntas, né? Elas caminham juntas. Então uma máquina, por exemplo, tem que atender tanto a NR10 quanto a NR12. Tá? A gente não pode esquecer disso. Bom, falar um pouco ainda aqui do choque. Então o choque elétrico, né, mecanismos e efeitos. Então a corrente elétrica do choque pode ser atenuada da seguinte forma: resistência elétrica do corpo humano, resistência do calçado, resistência de contato do calçado com o solo e resistência da terra no local dos pés no solo. Ficou meio estranha essa frase aqui, né? Vamos de novo o último aqui, o número 4. Resistência da terra no local dos pés no solo. Ok. E aí, na sequência, a gente fala aqui as medidas de proteção básicas que devem ser previstas
para evitar choques neste caso são 1. Isolação ou separação das partes vivas, uso de barreiras ou invólucros, limitação de tensão. E o quarto aqui, o seccionamento automático, né? A utilização de DDR, por exemplo, ou DR, por exemplo. Então, existem mecanismos, medidas de controle para que nós possamos ter o trabalho sendo feito de maneira adequada, para que nos proteja. E esse aqui são alguns exemplos, embora existam outros, né? Então a gente tem uma imagem aqui, o pessoal fazendo o trabalho, né, protegendo aqui a parte que pode estar energizada, para que ele não toque, fazendo uso dos EPIs aqui completos. Então isso tudo é muito importante, né? Onde a gente vai definir o que deve ser feito? Na análise de risco, né? Que nós já vamos chegar lá. Vamos falar disso aí. Não sei se é o módulo 3 ou 4, nós vamos falar de análise de risco, a famosa APR. Muito bom. Então aqui, ó, choques elétricos, né? Novamente, mecanismos e efeito. Então nós temos aqui uma máquina de lavar, temos aqui uma bitoneira. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Para evitar choques por meio de uma fuga de corrente elétrica, na instalação ou nos equipamentos devemos, então, 1. Utilizar dispositivos de seccionamento automático, né? Já falamos do DR, por exemplo, ou DDR. Aterrar adequadamente as máquinas e equipamentos elétricos. Perdão. E 3. Isolar essas partes com material não condutor, borracha, por exemplo. Isolação suplementar. Já trabalhei em obra, nunca fui profissional da área da construção civil, né? Eu fui 10 anos técnico de segurança e depois engenheiro de segurança de algumas empresas. Sempre eu trabalhei na indústria, mas na indústria muitas vezes a gente tinha lá obras e eu já vi muitos casos onde a gente tinha dificuldade de conscientizar o pessoal não entendia a necessidade de manter esse equipamento aqui devidamente aterrado, né? Então, por quê? Porque geralmente fica a área ali fica molhada e o colaborador pisa ali, daí está com o pé molhado, molha a bota e daqui a pouco ele começa a tomar uns choques ali, né? Já vi máquina de café na indústria dando choque, a pessoa da limpeza foi passar um pano e tomou um choque. Então é importante, muito importante, né? O aterramento adequado das máquinas e equipamentos elétricos, tá? Máquina de lavar a mesma coisa, existem casos, se você fizer uma busca aí no Google, você vai ver situações de pessoas que tiveram choque lavando roupa, né? Na hora que a pessoa foi colocar a mão lá dentro da máquina, a máquina cheia d'água, infelizmente sofreu um choque e tem casos inclusive de óbito, é realmente muito grave. Esses cenários aí, e aí vale a pena demais a nossa atenção. Legal? Então é isso aí. Então vamos na sequência aqui, deixa eu voltar o slide. Então, a gente fala um pouco aqui do arco elétrico, né? O arco elétrico tem uma imagem aqui, demonstrando o que seria isso, tá? Então aqui uma abertura de chave, pode ocorrer também no fechamento da chave, né? Então o que é o arco elétrico? Nada mais é do que a passagem de corrente elétrica por um meio isolante. Por exemplo, aqui o ar, né? Então o ar é um meio isolante, então por isso que a gente consegue até ver muitas vezes realmente aqui a corrente, o arco elétrico passando por ele. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o arco acontece não apenas quando o circuito é aberto, mas também quando ele é fechado. Eu acabei de confirmar isso com vocês aqui, comentar isso aqui com vocês, agora a gente acabou de confirmar. É proporcional à intensidade da corrente elétrica que passa pelo circuito. Logo, quanto maior for a corrente elétrica, maiores serão os efeitos causados pelo arco elétrico. Por isso que nós temos dentro dos EPIs da área elétrica classes diferentes. Então você tem um uniforme lá para o cara usar no dia a dia, para o colaborador usar no dia a dia, geralmente classe 2. Né? E você tem outras classes para atividades mais específicas, por exemplo, quando ele vai trabalhar dentro da subestação. Então ele entra lá com uma roupa, né? O pessoal sempre brinca, fala, parece que vai tirar abelha, né? Vai tirar mel, essas coisas. E realmente lembra isso sim, mas ela tem uma proteção específica ali no tecido, né? Tem mais de um tipo, né? Às vezes é o próprio tecido ou existe um produto que é utilizado nesse tecido para que
garanta a proteção ali na eventualidade de ocorrer um arco elétrico, né? Entre outras proteções, como tapete, por exemplo, né, de borracha, enfim. Claro que tem mecanismo para que o arco elétrico não ocorra, né? Então, se você seguir o procedimento, por isso que é importante ter o procedimento desenhado, né, no CEP, que é o treinamento que vem após a NR10 básica, nesse aqui a NR10 básica 40 horas, depois vem o CEP, nós falamos sobre isso, né? E aí o CEP é muito baseado em procedimentos internos, né? Então, o que é o CEP? É o sistema elevado de potência, né? Então, para quem trabalha com alta tensão, ele não adianta fazer só o treinamento da NR10 básica, ele tem que fazer o treinamento do CEP também, que são mais 40 horas. A EHS Consultoria também tem esse treinamento. Se você tiver interesse, nos procure. Ele pode esclarecer isso para você. Tá bom? Pessoal, esse é o módulo 2. Tá? Nós já estamos indo aí na sequência para o módulo 3. Ok? Novamente eu reforço a questão dos exercícios. Não deixe de fazer. E nós nos encontramos aí novamente no módulo 3. Um abraço. Até lá. Valeu!